Giro Conte. Saúde e longevidade. Agora aqui em Cuiabá, 7 horas e 32 minutos, nesse dia 4 de agosto de 2023. Quero mandar um abraço pro meu irmão Fernando Gomes, nos ouvindo nessa hora. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência, Fernando. Está entrando no ar o quadro Saúde e Longevidade. Hoje, um assunto que eu acho que, se você nasceu, você já sentiu, né? Que é dor. Está aqui para falar com a gente a doutora Noemi Ueno. Doutora, prazerzão receber a senhora aqui. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes. Vamos falar desse tema importante. As crianças, quando nascem, se não sentem dor, levam uns tapinhas para sentir, né? Exatamente. E ao longo da vida também, né? É um sintoma muito frequente. Eu acredito que acho que praticamente todos os médicos de qualquer especialidade vão se deparar algum dia com uma pessoa, paciente que procura por causa de dor. E aí entra a questão, né? A dor, quando que ela... E aqui a senhora está falando com alguém que, se não sentir dor, desconfia se está vivo, né? Um ex-atleta, eu acho que nunca acorda sem sentir dor. Qualquer movimento sente dor, né? Quando que a dor é normal e quando ela requer cuidado? Então, a dor em si, dor, de uma forma geral, é uma coisa normal. Se não fosse a dor... a gente não estaria aqui vivo, a humanidade teria sido extinta. Sim. Porque é um alerta importante. E aí, por exemplo, imagina que você pisou num espinho, normalmente você sente dor. Se você tem o sistema nervoso normal, íntegro, você vai sentir dor. Aquilo vai te alertar que alguma coisa... tá entrando no pé, tá tendo alguma lesão, e normalmente você sente muita dor, e isso já te faz você já tirar o pé. Sim. E verificar o que está acontecendo e tirar o espinho. Se você não sentisse dor, o espinho ia ficar lá dias, semanas, aquilo lá ia infeccionar, por exemplo, né? E você poderia até morrer por causa de uma infecção que começou lá e começa a se espalhar. E como você não sente dor, aquilo lá vai inflamar. A própria inflamação do local causa dor também, para alertar a pessoa. Mas se você não sente dor, aquilo lá, o negócio vai espalhando e você pode até morrer. Então, essa dor, a gente chama de dor aguda, que é uma dor específica, de alguma coisa pontual, de alguma lesão, agressão, pode ser também uma queimadura, alguma coisa pontual. Você sabe exatamente onde está acontecendo e quando está acontecendo, em que momento aconteceu aquela agressão, aquela lesão, que é a dor aguda. Esse é o normal. Ela começa a se tornar ruim quando ela se torna crônica, que é aquela dor que fica meses, às vezes até anos, e, às vezes incomodando um pouquinho, mas a pessoa não liga e vai levando a vida, e vai levando, e essa dor vai levando a uma série de alterações nos neurônios, no sistema nervoso, e acaba tendo outras repercussões no futuro, né? Essa é uma dor ruim, porque... além de incomodar, incomoda um pouquinho, mas não incomoda tanto. A pessoa vai deixando, não vai no médico, não vai atrás. E isso acaba depois levando a dores em outros locais do corpo, porque você vai tendo compensações. Sim. Por exemplo, uma dor que começou no tornozelo. Você torceu o pé, aquele negócio melhorou, tal, mas... sobrou uma dorzinha lá, mas você não liga. Isso com o tempo, depois de anos, vai dando compensações, porque a pessoa tem que... Você vai forçando mais o outro lado, né? Ela vai vivendo o dia a dia, esquece e tal, e você vai forçando mais um lado do que o outro, vai forçando mais um músculo do que o outro. Dali a pouco começa a dar repercussão no joelho, no quadril, na coluna, às vezes até na cervical, no pescoço, às vezes até dor de cabeça. E aí surge aquela dor de cabeça, e você não entende por quê. Você investiga, não acha nada,
e vai ver isso se originou lá no passado, lá atrás. Na questão da dor enquanto sobrevivência, eu posso dar uma contribuição. Quando a gente estuda a neurociência dentro da psicanálise, a gente verifica o seguinte: uma pessoa em estado normal, né, ela pega um peso mais ou menos equivalente ao seu próprio peso, né, dali para baixo. Acima vai ser com muito sacrifício, tá, com alguma dificuldade. Uma pessoa num estado de surto ou no estado de transe, ela pega 10 vezes mais e carrega, as pessoas falam. Por isso que é muito difícil você segurar. As pessoas falam, olha, aquela pessoa fraquinha, ela deu uma loucura nela lá, precisou de 10 pessoas para segurar ela. Lógico, se você tiver essa prática constante, possivelmente você estouraria a sua coluna, estouraria tudo, né? Ali, então, assim, a força ela vai protegendo fisicamente, realmente, a gente, né? Mas vamos aí, que eu acho que e alguém, se quiser mandar alguma pergunta, aproveita, manda agora, não deixa o finalzinho do programa não, gente. 7 horas e 38 minutos. Então, muita gente terminou o programa, aí que chega a pergunta, né? E eu acredito que muita gente tem em relação a isso, né? Que são as chamadas dores crônicas, né? Como lidar com as dores crônicas? A pessoa até sabe a existência dela, sabe o motivo. Tem algum procedimento, de alguma forma? Eu queria acrescentar, perguntar se existe alguma dor crônica que pode ser considerada normal. Não, não é normal. Não é normal. Sim. A pessoa até pode conviver com ela, mas normal não é. Porque o sistema nervoso, o cérebro, vai se adaptando, mas é uma adaptação muito ruim a essa dor. Então, ela pode, com o tempo, só vai piorando. Então, o ideal sempre é investigar aquela dor. A gente está falando de várias doenças, dor crônica são muitas doenças, então cada paciente vai ter que ser, cada pessoa vai ter que ser avaliado dentro do contexto dela. Tem que ver se tem outras queixas, outros sintomas. Mas, de uma forma geral, sempre a gente procura investigar a causa. Muitas vezes a gente não descobre, mas tem que se tentar descobrir a causa. Só para dar um exemplo, uma vez eu estava falando com uma amiga minha, que é médica também. Ela estava com uma dor crônica, meses com dor na coluna, dor de cabeça, não estava dormindo direito, estava até meio depressiva por causa disso. E estava investigando, deram um diagnóstico para ela de fibromialgia, que é uma das causas de dor crônica. Aí ela começou a tratar, foi medicada com remédios, nada de melhorar. Não melhorava. Ela procurou outros especialistas. Aí ela descobriu que o diagnóstico estava errado. Não era isso, era dor miofascial, que é uma dor muscular crônica por conta de contratura muscular. Sim. Você vê que às vezes é difícil mesmo a gente distinguir, mas sempre que possível, a gente tem que tentar fazer um diagnóstico e descobrir a causa da dor. Então, outro exemplo meu, porque às vezes onde a pessoa sente a dor não é a causa da dor. Às vezes o problema está em outro lugar. Né? Você que foi atleta... Isso, é muito comum. comum. Isso é muito comum com dente, né? Você sente dor, você acha que é num dente, a hora que você chega no dentista reflexiva. O muscular, por exemplo, ele não dói, dificilmente, só não sei que seja uma pancada, né? Senão ele não dói no local que você está com o problema, onde há uma contratura ali, você vai doer lá onde ele puxa. Exatamente. Né? Então, às vezes, você vai no médico, não adianta ir só no pronto-socorro. No pronto-socorro, você vai só aliviar a dor. É um paliativo, né? Um analgésico, né? Mas o certo é fazer um acompanhamento, fazer uma investigação. Sim. Então, umas semanas atrás, eu estava com uma artrite, uma dor na articulação do tornozelo. Sim. Ficou inchado, vermelho, doendo. Aí eu fiz ressonância e tal, estava tudo inflamado, o tornozelo. Só que o problema não era lá, o problema era na panturrilha. Foi sobrecarga. Entendeu? A panturrilha, de tanto trabalhar, ficou contraída e começou a sobrecarregar o tornozelo. Então, o ideal é sempre tentar investigar o que gerou aquela dor, aquela sobrecarga. E há pessoas que podem ter dor psicológica? Pode, sim. Porque a dor crônica, além do estímulo doloroso que a pessoa sente,
essa dor acaba ativando várias áreas cerebrais, não só uma área, a área da dor. Ela atinge outras áreas do cérebro, por exemplo, o sistema límbico e outras áreas. E essas áreas dão um componente emocional para a dor. Então pode sim. A prova disso é muito interessante, né? São os amputados, né? Pessoas tinham, por exemplo, muita dor no pé, tá? Depois amputou a perna, ele acordar com dor no pé, que não existe mais, né? Ou coçando, esse tipo de Mas coisa. isso acontece por quê? Porque ele amputou, Sim. mas as terminações nervosas ali do coto continuam mandando mensagem para o cérebro. E o cérebro interpreta aquilo como dor naquele membro, a gente chama de membro fantasma, Sim. que não existe mais, porque no coto, os nervinhos que sobraram continuam mandando mensagem para o cérebro. Vou colocar o contrário agora. É possível a pessoa acostumar com a dor e achar que não está sentindo? Sim, sim. No consultório é comum observar isso. Isso é muito perigoso. Qual alerta nesse caso? Às vezes acontece assim, a pessoa vai acostumando com a dor, mas está lá, ela acha normal. Daí, começa a sentir uma dor mais forte em determinado local. Sei lá, deu uma lesão no ombro e aquilo lá chamou mais atenção. E chama mais atenção no cérebro, ele vai dar prioridade para aquela dor no ombro. Aí você trata aquela dor no ombro, a dor melhora, e aí a pessoa percebe que ela tem outras dores. Aí é que ela começa a perceber que está doendo aqui e ali. Porque aquela dor mais forte estava incomodando mais, então ela meio que apaga as outras dores, né? Mas acontece sim. Só antes para a gente não sair disso, é muito comum na questão da dor muscular pós-exercício. Ou eu joguei bola, termina, você está com uma perna que não está aguentando. Aí normalmente vem o massagista. Ele fala, essa perna aqui tá boa, é essa aqui. Ele fala, quando ela aperta a outra, você descobre que ela tá tão dolorida ou até mais que a outra, só que você não tá sentindo. Quem faz atividade física, a musculação, por exemplo, 1 ou 2 dias depois, parece que você tá com os músculos todos machucados, assim, com ferida mesmo. Chegou uma mensagem do Reinaldo José Florentino. Ele falou, bom dia, curei dores no joelho com uso rotineiro de piscina. O ortopedista queria me operar. Hoje jogo campeonato de futebol tranquilo. Queria te perguntar nesse sentido, sobre métodos para tratar a dor, primeiro a consulta médica, né, dessas dores musculares, dessas dores físicas. Então, tem várias coisas, tudo depende da avaliação. A fisioterapia é um tratamento, né? É um tratamento, Tanto é que o movimento em si é um dos tratamentos e serve também como prevenção. Sim. Logicamente que vai ter caso que o médico vai falar para fazer repouso, tal, mas a gente está falando aqui de uma forma geral. Fazer movimentação, esses exercícios, fisioterapia, é um dos tratamentos. Porque o que acontece? Às vezes, nessas compensações, você tem músculo que está muito contraído, está muito duro, e tem músculo mais frouxo, fica frouxo, relaxado. E às vezes você tem que relaxar aquele músculo que está duro e fortalecer o que está fraco. E aí, nesses casos, exercício, como ele fez, esse ouvinte fez, Reinaldo, né? A piscina e tal, é o tratamento. Principalmente na questão de fortalecer, e a doutora pode confirmar ou me desmentir isso, né? Como eu tive que fazer muita fisioterapia na vida, então quase que um especialista. Normalmente, esse enfraquecimento do músculo causa dor, ombro, joelho, tornozelo, nas articulações, né? E em meios onde tem conjunto de músculo, ele é o inverso. Ele usa uma linguagem bem comum aqui, ele fica empedrado, aí ele causa as dores. É isso, né, doutora? Isso. O joelho podia ter sido um negócio mais bem elaborado por Deus, né? Não ficou muito legal. Um negócio interessante, só que com facilidade. Com facilidade ele cria problema. Né? O problema é que às vezes o homem quer, o ser humano, que eu falo de ser humano geral. De uma forma geral, às vezes ele quer além da capacidade. Doutora, estilo de vida pode ajudar a evitar dores? Sim.
Então, primeira coisa, como eu falei, movimento. Então, fazer algum tipo de atividade física é bem melhor do que ficar parado, sedentário. E aí, você tem infinitas possibilidades. Então, um simples caminhar, Sim. uma caminhada, já é muito melhor do que ficar parado. E estilo de vida como um todo, você tem que procurar dormir bem. E a alimentação, como eu falo sempre, é fundamental também, porque uma das coisas que evita esse travamento, que você Sim. travar, de ficar duro, empedrado, é manter o corpo hidratado. E aí, hidratação não significa só beber água, porque não adianta ficar assim, entupindo de água, se você come muita porcaria, porque você não vai ter tendão bom, você não Sim. vai ter músculo bom, você não vai ter osso bom se você come só porcaria. Se você vive de refrigerante, lanche, um monte de doce, cerveja, você vai O pessoal do ter... baguncinha aqui ficou assustado. Hoje é dia da cerveja, Pois doutora. Não é que não pode nunca, né? Mas Que não pode viver não da pode cerveja. viver Né? de cerveja. Aí você vai ter essas estruturas muito precárias, Sim. elas não vão conseguir absorver a água e vai ficar ruim do mesmo jeito. A nossa estrutura corporal, óssea, músculo, ela pode favorecer mais ou menos para a questão das dores? Sim, sim. Bem lembrado. Ossos fortes e músculos fortes protegem. Protegem, sim. Eu não estou falando de fisiculturista, que eu acho um exagero, né? Sim. Mas 90%, 99% da população pode fazer exercício físico, exercício de força para fortalecer a musculatura de uma forma saudável. Não precisa ser fisiculturista, não precisa ser daquele jeito. Mas a gente pode, tanto mulher quanto homem, idoso, principalmente idoso, né, que perde músculo muito assim, mais rápido, e isso piora muito as condições de saúde. A gente tem que ser estimulado a isso mesmo, fazer exercício de força para prevenir lesão. Porque, por exemplo, só um exemplo, né? Quando você tem sabe quando a pessoa trava a coluna? Sim. Vai abaixar, tal, e trava a coluna. Aquilo lá, em geral, não é só o problema da postura. É uma sobrecarga que a pessoa não aguenta. Ela não está preparada para aquela sobrecarga. Ela está fraca. Sim. Ela tem músculo fraco, osso fraco, e ela não aguentou aquela sobrecarga. Qual que é o impacto do estresse nas dores? Aumenta. É muito ruim. É que a senhora falou do travamento da coluna, eu me lembrei que eu travo o pescoço de vez em quando. Isso aumenta. Isso é comum, né? Ter pessoa muito estressada, muito ansiosa, muito focada no trabalho e tal. Às vezes ter dor aqui, porque aqui fica tudo contraído. Sim. E eu posso afirmar que existe pessoa, porque assim, quem responde, quem mede as nossas dores são os reflexos cerebrais, né? Então eu posso afirmar que existem pessoas que são mais suscetíveis à dor do que outras? Sim. Ela tem maior sensibilidade? Sim. E dá pra gente caracterizar? Tem alguma coisa a ver com cultura, com estilo de vida, com alguma coisa ou não? Sim, com tudo isso. Com tudo isso. Sim, e também com as memórias pessoais da pessoa, Sim. porque como eu falei, essa dor crônica ativa várias áreas cerebrais. E às vezes ativa memórias passadas. Então ela compara aquela dor com alguma situação que ela viveu lá atrás, com uma carga emocional daquele momento, e isso interfere sim no grau da dor. Doutora, a gente falou bastante sobre dores físicas, né? Nos músculo, tendão, mas existem dores em que a gente precisa procurar o médico com mais urgência do que outras, uma que pode esperar uma consulta eletiva, por exemplo, outra que a gente precisa imediatamente procurar o pronto atendimento, mesmo que não seja aquela dor aguda no sentido de intensidade? Olha, dor crônica, como a pessoa já tem há muito tempo, dá tempo de marcar consulta sem precisar ir no pronto-socorro.
A pessoa vai no pronto-socorro quando ela tem aquela dor crônica, mas de repente ela piora muito. O que Aí, envolve talvez- órgãos vitais, né? Sim, sim, Rim, fígado, isso. bexiga. Às vezes, se ela tiver dúvida, é melhor ir no pronto-socorro. Por exemplo, uma dor no peito, eu não sei, pode ser um infarto. É. Então, às vezes a gente fica na dúvida, é melhor ir no pronto-socorro mesmo. Mas, de uma forma geral, o ideal é procurar um médico para marcar consulta, fazer a investigação e tal. A não ser que uma dor piore muito de repente, aí procura emergência, urgência e emergência. É possível a pessoa fantasiar uma dor? É possível. Quem é a pessoa mais indicada para falar sobre isso é o Washington. Né? Washington, Eu mas pergunto tem isso porque sim. o Erson sim. Capri, que é um grande ator brasileiro, ele falou que tem dificuldade de... Ele até descobriu um câncer em função do papel que ele foi fazer. Ele falou que ele tem dificuldade, que se ele for fazer uma pessoa com problema, dali a pouco ele está sentindo o problema. E ele já teve casos que não tinha, ele falou, e toda vez eu vou investigar. Teve casos que não tinha e teve casos que teve. Uma vez ele foi fazer um cara e quando ele foi estudar o universo de uma pessoa com aquele problema, né? E ele começou a interpretar. É o que os atores chamam de laboratório, né? Ele saía, foi exatamente no laboratório, ele saía e falava assim, mas eu continuo sentindo isso. Ele falou, na dúvida, foi procurar, estava iniciando um câncer. Nossa, naquele... Mas isso acontece mesmo, viu? Acontece quando a gente é estudante de medicina, é muito comum. Com os estudantes de medicina podem falar isso. A gente, às vezes, está assistindo uma aula sobre um tema, lá, sei lá, por exemplo, infarto, vai. Infarto dá esse sintoma, esses. Aí, vários de nós começam, nossa, mas eu sinto a mesma coisa também. Putz, será que eu tô eu tive com a Covid isso. Todo sintoma novo que descobriu, eu sentia ele uns 3 dias. Isso é bem comum mesmo, acontece. Pois é. 7 horas e 55 minutos, já chegando ao final. Tema interessante hoje, porque dor já viu, né? Dor faz parte da vida. A gente tem que dizer assim, é ruim sentir dor, mas que bom, enquanto sentir dor, tá vivo, né? O Flávio mandou uma mensagem aqui dizendo que após os 40, se não tá sentindo dor, tá morto. É verdade, é mais ou menos isso. Imagina quem foi atleta, né, Flávio? Tá louco. Eu sem dor, eu fico complicado. Eu vou levantar, eu já levanto, nunca ando normal. Né? Doutora Noemi, muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado aos ouvintes pela participação e um bom fim de semana para todos. Até a próxima sexta. Giro Conte.